No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a atitude que os funcionários da Apple estão a ter com a empresa. Smartphones Android são usados como equipamento principal como forma de protesto. Em causa está as condições de trabalho. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Na história da sociedade, no que diz respeito ao setor laboral, são imensas as situações que têm acontecido nas últimas décadas que demonstram o descontentamento dos trabalhadores com algumas posturas das entidades patronais. Numa matéria feita pela RTP, tivemos uma história datada em março de 1846, quando um grupo de mulheres armadas de foice e gadanhas decidiu protestar contra a nova lei que as proibia de enterrar os seus mortos no interior das igrejas. Isto porque havia a contestação à lei da saúde, criada em nome da higiene pública para evitar epidemias, começou na aldeia minhota de Santo André dos Frades. Rapidamente, a revolta de Maria da Fonte, como ficou conhecida, passou a rebelião contra a ditadura política e a exploração económica de Costa Cabral, um dos chefes do movimento constitucionalista que desde 1842 liderava o país. Poderia continuar a contar esta história, mas apenas quis vos mostrar como desde sempre houve, há e sempre haverá a contestação às políticas menos próprias ou menos aceitáveis dos movimentos ou das empresas. E isso leva-nos à notícia de hoje, onde mesmo que uma empresa como a gigante Cupertino, que nestes últimos tempos tem vindo a bater recordes atrás de recordes, não está livre de gerar descontentamento por parte dos seus funcionários de loja. Esta é que é uma parte importante da empresa, ao que parece nestes últimos tempos tem vindo a mostrar vontade em lutar por melhores condições de trabalho. Ora, para isso estas equipas estão-se a sindicalizar e têm vindo a optar por utilizar smartphones Android para manter os planos sindicais em segredo absoluto. Ao que parece, um novo movimento está a surgir nos Estados Unidos e a cada dia que passa vai ganhando mais popularidade, onde o que está por detrás deste movimento é a insatisfação laboral dos funcionários das lojas Apple Store. Um novo sindicato está a ser criado e tem como base a defesa destes funcionários para que junto à empresa da maçã as condições de trabalho sejam revistas. De forma a não sofrerem represálias e que futuras ações possam ser antecipadas, os funcionários querem manter todas as suas ações de forma anónima e privada, usando para isso smartphones Android, ao contrário de iPhones que sempre foram apelidados de máxima privacidade, deixando em aberto a possibilidade se os iPhones são ou não seguros neste campo. Mais em especificamente, eles querem garantir que todas as mensagens que estão a ser trocadas a todo o tempo fiquem fora do radar da Apple e assim esta não terá acesso ao seu conteúdo. Os empregados da Apple acreditam que usando Android o conteúdo das mensagens fica em servidores de outras empresas, ao mesmo tempo que estão protegidas e privadas. Para finalizar o episódio, o que está por detrás desta movimentação toda e que leva os funcionários a reclamar melhores condições de trabalho, como não podia deixar de ser, diz respeito ao salário líquido que oferem em comparação com os lucros que a empresa recebe. Segundo o que foi revelado por eles, a Apple paga salários no mesmo patamar de outras empresas no mesmo setor, o que segundo eles não faz sentido nenhum considerando os lucros que a empresa de Cupertino tem. A grande curiosidade desta história se prende com o facto de eles terem optado pela escolha de equipamentos Android, tendo em conta as polémicas que a Google tem enfrentado nestes últimos anos precisamente pelo negócio dela, que é a venda de dados dos utilizadores.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.